vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. A fim de dizer adeus. Talvez a gente se... Boa noite, pessoal, boa noite. Começa mais um programa top, um dos programas de mais audiência na nossa rádio digital, Rádio Boa Música FM, com o programa Jus Soberano, esse programa jurídico para você. Tudo bem, os locutores Alexandre e Diego, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bem, graças a Deus aí, boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Mais um programa, se Deus quiser, abençoado. Amém. Pedindo a Deus para que sejamos um bom transporte aí de comunicação aos nossos ouvintes. Hoje, conforme prometido, daremos continuidade a um tema de suma importância com o nosso querido professor doutor Paulo César Azarias de Carvalho. É importante frisar de que ele tem o mesmo sobrenome que o meu. E estaremos escoando aí o nosso trabalho de hoje com o tema abuso de autoridade. Como vai, Guarulhos? Como vai o senhor, meu mestre? Boa noite, professor. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, professor Diego. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês para nós debatermos, para nós esclarecermos e para nós aprendermos juntos. É sempre muito bem-vindo. Vamos quebrar um pouquinho o gelo aí, vamos falar como é que foi a semana, qual tem sido aí a visão política. Eu estou sentindo um pouquinho de vergonha alheia. Eu gostaria que os senhores dissessem a respeito do cala-boca. Olha, meus queridos, eu quero ser bem sincero, eu fiquei um pouco... assustado. Ainda mais nós que defendemos todas as liberdades, liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, a liberdade de locomoção, tá? Depois do cala-boca da nossa autoridade maior aqui do Executivo, que é o Presidente da República, eu fiquei um pouco estarrecido, tá? Deixo aqui os meus protestos. Já tenho certeza que ele já entendeu que é um dos pilares da democracia, que é a liberdade de imprensa. Se ele não quiser responder, ele tem todo o direito de manter o silêncio, porque o direito ao silêncio não abrange só a parte penal, processual, ela abrange também o lado constitucional, administrativo, de não querer falar, admitir opiniões, ou até mesmo expressar alguma informação para aquele meio de comunicação que ele se sinta aviltado. Me solidarizo com os profissionais que foram tristemente atacados, tá? Mas eu espero que o presidente... eu vi algumas coisas que ele já se retratou, espero que isso não aconteça mais, e o que eu clamo também agora é uma imprensa. Eu sei que ela é livre, mas o principal, ela tem que ser imparcial, desculpe, ela não pode ser parcial, porque senão não existe a conjunção certa entre a liberdade e a livre manifestação de imprensa.
Lembrando que o nosso professor da semana passada, o nosso querido professor Edicler Tadeu, mencionou, e ele foi muito enfático em dizer que a Constituição ela precisa ser exercitada à cidadania. Com o senhor, meu mestre, a palavra. Obrigado, boa noite de novo. Eu não posso falar nada além do que o professor Diego. Se eu falar a mesma coisa, eu vou ser monótono, porque o professor Diego, ele foi de uma amplitude e de uma essência tão grande que não há mais nada a ser dito com relação à esfera jurídica. Parabéns, professor Diego. Então, já que restou para mim a parte polêmica, eu vou dizer para todos, que eu votei no ilustre presidente Bolsonaro. Ponto. E por isso eu posso cobrar dele uma postura mais cidadã, uma postura mais educada, porque eu verifico que o nosso presidente, o meu presidente que eu votei, não faz aquilo que ele deve fazer. Eu acredito muito, para dizer totalmente, que quando existe uma disputa à cadeira presidencial, a disputa só existe até se vencer a eleição. Quando vencida a eleição e nomeado o presidente, ele não é mais presidente daqueles que o elegeu. Ele não é mais presidente dessa tropa, que dentro dessa tropa estou eu. Ele não é mais presidente. Então, senhor presidente, o senhor, por favor, presida o nosso Brasil para os negros, para as minorias, para os homossexuais, para as lésbicas, para todas aquelas pessoas, ou outras pessoas aqui que eu não relacionei, que são da mesma forma cidadãos brasileiros, que esperam um Brasil ordeiro, que esperam um Brasil que tenha postura e representatividade. É isso que nós esperamos. Quem votou no senhor espera isso. E quem não votou no senhor também espera isso. Então, o senhor deveria fazer como o Mandela. O Mandela deu um grande exemplo. Quando ele saiu da cadeia, ele teve a oportunidade que o senhor Bolsonaro, ele está tendo, infelizmente, uma postura diferente. O Mandela, ele se apropriou do poder e se negou a ser separativista. Ele poderia ser. Ele poderia falar, agora quem vai mandar aqui são os negros. Agora quem vai mandar aqui são as minorias. Sabe o que ele fez? Ele chamou. Aliás, no jantar primeiro, ele chamou o carcereiro. aquele que o hostilizava. Então, o presidente, guarda essa pro senhor. Guarda o exemplo do Mandela. Guarda o exemplo do Mandela. Chama. Quem te hostiliza é a Globo? O senhor acha que ela te hostiliza? Chama a Globo para bater um papo. E fala, William Bonner, né? Então, William Bonner, fala assim, olha, eu queria ir jantar contigo. Vem aqui jantar comigo. Olha, Globo, o que você espera do Brasil? Sabe, se perguntar para o seu algoz, o seu inimigo imaginário, falar, o que você espera do Brasil? Aí eles vão falar, eu espero isso. Eu diria, anotem, porque isso a gente vai buscar. Não é bonito isso? Isso é bonito. Independente democrático. Democrático, bonito. A ofensa, né, às instituições, a certas pessoas, a certos nichos, entendeu? O fomento, né, de passeatas contra isso, contra aquilo, eu acho isso uma impropriedade, de uma tristeza tamanha, né? Porque da mesma forma que ele esclarece, que fala, eu não posso fazer nada com quem vai pegar Covid. Pô, ninguém vai poder fazer. Só que ele tem, pelo menos, ter a postura de ter misericórdia e de fazer o negócio certo. Olha, eu não posso fazer nada, mas fiquem em casa. Eu não vou ficar, mas fiquem vocês. Percebe? O incentivo, a maneira de se propor. Olha, eu acho que quem quer trabalhar deve esperar um pouco e tal, deve trabalhar na sua casa, mas não, vamos abrir a porta, quem pegar, pegou, e quem morreu, morreu. Não é E daí?
E daí, o que eu posso fazer? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Ora, o senhor, na verdade, não é para fazer milagre, senhor presidente. O senhor deve fazer o seu trabalho, não é milagre. E o seu trabalho é pacificar a nação. É trazer para a nação paz e controle e equilíbrio para que nós possamos vencer. Entendeu? Agora, se o presidente fomenta a guerrilha, aí lascou, porque cada um vai levantar uma bandeira, né? Cada um vai levantar uma bandeira. Agora, nessa guerrilha, pelo menos psíquica do nosso presidente, ele vai levar a pior, porque o Brasil está fundamentado na Constituição Federal e na ordem constitucional. Ele está conseguindo, olha, eu votei nele, mas ele está conseguindo o seu enterro. E eu sou obrigado a concordar. Então, é triste, né? É triste desculpa, professor, é triste essa postura do nosso presidente, mas que o nosso presidente, que sirva de recado se chegar até ele, para ele ter a consciência de que ele é presidente de todos. E não dos militares. Por esse e outros motivos que eu tenho um orgulho muito grande em tornar público a todos os nossos ouvintes, e por onde eu vá, dizer que fui aluno da Faculdade Zumbi dos Palmares e dizer que tive na minha trajetória Paulo César Azarias, um excelente professor e criminalista. Eu gostaria, só para finalizar esse tópico, esse tema, de lembrá-los de que na semana passada eu aqui fui talvez chamado de petista e racista, juntamente com o professor Edicler. Eu bato naquele que precisa apanhar. Eu faço as minhas ponderações e na maioria das vezes eu prefiro me tornar isento para que o nosso convidado exponha o seu raciocínio e não façamos deste programa um debate. Vamos ter aqui quem tem o pensamento de esquerda, de direita, de centro e por aí vai. Somos totalmente imparciais. Mas eu gostaria de lembrá-los de que eu sou a favor de que o ex-presidente Inácio Lula da Silva seja preso, ele tenha de voltar ao cárcere para dar continuidade nas suas condenações. Ele é um preso, ele é um sentenciado. Sou favorável de que ele volte. Mas algo nessa semana me chamou muito a atenção, porque ele veio do povo, ele foi tido como uma pessoa que não tinha estudo, foi criticado. Como pode uma pessoa que não sabe escrever o O no fundo da garrafa ser presidente da República, mas ele tem o dom da palavra? Então tenhamos de fazer justiça com o dom e o talento daquele ser. Porém, ele, com todos os defeitos e os crimes cometidos, não teve a mesma educação que Jair Messias Bolsonaro teve a possibilidade de ter, vindo de uma escola militar, que o ensino, teoricamente, é de excelência. Ele fez a SpaceX, ele fez a AMAN, Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, e mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva, com todas as suas críticas que faço a ele tem sim que pagar pelo que cometeu. Não teve 2%, 1% do comportamento que o presidente Bolsonaro vem impondo de uma maneira ditatorial para com o seu povo brasileiro. Um cala-boca e daí para se pensar para que caminho estamos seguindo. Fica aí apenas uma reflexão, porque aquele que nunca teve, que não teve a mesma capacidade acadêmica que Jair Bolsonaro, nunca teve esse tipo de comportamento para com o seu povo. Vamos trabalhar? Professor Diego, quer falar alguma coisa?
Não, deixamos aí tudo como vossas excelências acabaram de explanar. Agora vamos dar início aí ao nosso programa, ao nosso debate sobre abuso de autoridade, tá? E espero que os nossos ouvintes estejam preparados para uma enxurrada de conhecimento. Agradeço, professor Diego, professor Alexandre. E o professor Alexandre tem um sobrenome Carvalho e nós não somos parentes, né? Você vê que coincidência boa, né? Mas se puxa a árvore, alguma coisa nos liga de lá de Portugal. Alguma coisa nos liga, né? Eu costumo dizer que você absorveu exatamente parte da crítica e da instigação literária e didática, né? Você é realmente um pupilo, né? Que tem muito de mim. Eu quero dizer para todos também que eu também votei no Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer que eu votei no Lula e depois votei no Bolsonaro, mas a questão levantada pelo nobre colega e professor, a quem muito orgulho também do professor Diego, que é uma sumidade aí no assunto, mas eu acredito que, confirmando aquilo que eu já falei, que o presidente não é presidente de quem o elegeu, mas presidente de todos, né? E dentro daquelas características de cada um, eu gostaria muito de que nós tenhamos, a partir de agora, um presidente mais comedido, um presidente mais FHC, um presidente mais Lula, com as virtudes de Lula, né? Um presidente bolsonarista, mas que não seja um militarista, não é? Que não seja um disseminador de ódio, mas que seja um disseminador de harmonia, de amor, que o nosso povo está precisando nesse momento, não é? Se ele atacar, certamente atacarão. Mas se ele tratar com amor, né? Se ele tratar com carinho, com atenção aqueles que o ferem, certamente essas pessoas vão repensar. Ele vai amealhar mais fãs do que inimigos, né? Eu quero falar do abuso de autoridade do senhor Sérgio Moro. Ave Maria! Agora, né, é o assunto do momento, né? O que aconteceu? Ele praticou abuso de autoridade? Eu vou lá no artigo, já que é para provocar, eu vou num artigo interessantíssimo que fala, olha, o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, eu vou ler para vocês. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretendia produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Pergunta de prova. Pergunta para o senso comum. Quem é o senso comum? É minha mãe. É o meu tio, que não é advogado, essas pessoas que estão nos ouvindo, não é? O que o Sérgio Moro fez é abuso de autoridade, professor? Resposta da prova, seja objetivo. Não. Por quê, professor? Eu esperava que o senhor fosse dizer sim, para a gente comentar aqui uma baita discussão. Não por quê? Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, ela traz a essência da divulgação, da gravação do trecho em relação à prova, à intimidade, à vida privada, veja bem, do investigado ou acusado. À época dos fatos, o presidente era investigado ou acusado? Não faz amoldamento jurídico. Não faz o amoldamento jurídico, ele não era investigado, ele não era acusado. Portanto, Sérgio Moro não poderia ser o elemento, o sujeito ativo desse crime, não poderia praticar, porque falta, agora os técnicos, falta o elemento objetivo do tipo. O que seria isso? Seria a palavra escrita. Está escrito, é investigado, acusado, não era. Agora, vamos trazer para o âmbito da pessoa de Sérgio Moro, do ex-ministro, ilustre. Ele fez isso? Ele fez. Ele expôs o presidente, sem dúvida nenhuma, e de uma forma muito pejorativa.
Na verdade, sempre é bom dizer essa palavra antes de certos comentários, penso eu que ele quis sair de uma forma bonita do governo. O problema é que nessa saída de uma forma bonita do governo, eu não vou sujar o meu passado com grandes propósitos, que não sei o que. Não, querido, não é isso. Não é isso. Todo mundo sabe que você queria ser ministro do STF, tá? Todo mundo sabe que Sérgio Moro queria ser ministro do STF. Era a menina dos olhos dele. Ele queria ser, ele não vai ser mais, né? Acabou a brincadeira. Só que... Só uma licença. Eu acho que ele vai fazer bico na advocacia. Desculpa. É só para lançar aí o... É perigoso. Breve, hein? Em breve veremos. Ou o Moro 2022, né? Ou o Moro 2022, ou aliado com outro presidente, com outro candidato e tal, para vir trazer o nome. O problema, esse é o grande problema, né? O problema é quando a pessoa sai da esfera jurídica, que ele era o técnico, o juiz, na esfera jurídica, o ótimo juiz que lutou com mão de aço contra os corruptos do Brasil e tal, aquela coisa toda. Tudo bem. Só que quando você vai para o campo da política, você tem que ter o quê? Você tem que ter destreza. Você tem que ter alinhamento político necessário para conduzir a sua pasta. O que é exatamente isso que nós ouvimos. Para o ministro Sérgio Moro, faltou destreza como no exercício da atividade da pasta. Por quê? Porque eu entendi que ele queria fazer da pasta a mão de aço que ele fez lá na Lava Jato. Eu sou o Sérgio Moro e eu vou mandar aqui nesse negócio. Tá? Então, mas eu posso fazer um comentário, mestre? Pode, por favor. Ele jogava bolinha de gude no carpete, mestre. É perigoso. Eu vou filosofar agora. Eu vou trazer para a nossa enquete aqui um cara chamado Criolo. Vocês conhecem? Criolo? Conhece? Criolo? O Criolo tem uma música que fala que meninos mimados não podem governar o país. Meninos mimados não podem governar o país. Então, assim, ele se uniu a uma pessoa que tem personalidade forte, militar, que é o Bolsonaro. Só que, na hora, são dois bicudos, tem que haver o quê? Jogo político. Tem que ter a conversa. Sabe por quê? Eu vou ser mais sincero para o povo que está nos ouvindo. Senhor Sérgio Moro, todo mundo assistiu que o senhor estava pessoalizando o cargo de ministro da Justiça. O senhor pessoalizou. Eu quero assim. Se não for assim, eu não vou querer. Você entendeu? É do meu jeito. E bateu com um bicudo chamado Bolsonaro, que também é do meu jeito, senão não vai querer. Ou seja, nós estamos diante de duas figuras que elas estão mais interessadas na pessoalidade, em impor aquilo que eles pensam, do que na coletividade, no resultado para o Brasil. O Ministério da Justiça, querendo Sérgio Moro ou não querendo, ele vai caminhar. Daqui a pouco, o Bolsonaro está fora e o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, vai continuar. Você entendeu? Agora, o que eles deveriam entender é que eles deveriam unir força, quer seja aquele outro. Até o próprio Sérgio Moro deveria baixar a crista e falar, ô presidente, não é possível, não é possível. Não é. Então que seja. Mas o que é que eu posso continuar contribuindo? Ponto. Mas não. Você percebe que o egoísmo pessoal foi mais forte. E a vaidade do Sérgio Moro bateu forte. Com relação à parte jurídica, ele não cometeu crime nenhum. Na esfera criminal, ele não cometeu crime. Sérgio Moro. Aliás, eu vou dizer um detalhe que, se fosse em prova, eu também colocaria. Ele poderia expor aquelas mensagens? Inclusive, civilmente. Eu vou ousar falar do civil.
que não é a minha área. Eu vou usar. Civilmente, ele poderia? Ele poderia. Sabe por que ele poderia? Porque as conversas eram pessoais entre ele e o presidente. Ora, o que é pessoal meu, eu posso veicular. Por quê? Porque é conversa minha. É minha conversa. É a minha conversa com o Alexandre. Não, na verdade, Sérgio Moro não expôs a intimidade de outra pessoa como juiz. Ele é juiz e expôs a intimidade das partes. Não, é aquilo, era a conversa dele. É como o grampo telefônico. Por exemplo, eu grampei o telefone da minha esposa para verificar a conversa dela e de uma outra pessoa. Isso é ilegal, porque eu não participo da conversa. Agora, se eu conversar com a minha esposa e eu publicar isso, é a minha conversa com ela. Não é a conversa de terceiro. Que crime há? Que violabilidade da intimidade há? Não há violabilidade nada, porque é a minha intimidade que eu estou expondo. Então, no meu ponto de vista civil também, ele também não cometeu nenhuma infração. A questão, então, se resolve no âmbito do buraco moral. É a moral. A questão que nós vamos discutir amanhã, e que o senhor Sérgio Moro, que o senhor presidente vão discutir, é a moralidade. Ele foi moral ou foi imoral? Ele podia fazer isso ou não podia, no âmbito da confiabilidade? Pô, o professor Alexandre é da minha confiança. Eu falei para ele que ia fazer uma viagem e ele pega e publica a viagem. Pô, ele era da minha confiança, agora ele publicou, ele não é mais da minha confiança. Pois é, só isso. Só isso. Né? O ato do presidente de mandar os outros calar a boca, a imprensa calar a boca, é muito mais grave do que aquela conversinha fuleira do celular entre os dois, daquela mariquinha, sabe, conversa de mariquinha no celular, aí entrou em uma deputada para tentar fazer uma ponte, quer dizer, aliás, nem o presidente cometeu crime, porque quem em tese teria falado de cargo no STF foi a deputada, não foi nem o presidente, foi a deputada. Então, assim, a ingerência, outra coisa que o presidente não cometeu, que foi a solicitação das pastas, né? O Sérgio Moro quer falar que o presidente ia fazer ingerência. Não, ele queria a informação das pastas, de como ia funcionar tudo aquilo. É lógico que dentro de um por trás existe também um fomento, que eu também quero dar uma olhadela. Mas isso é bola de cristal. É isso que nós devemos, inclusive os advogados, devem proteger, infelizmente, o Moro e proteger, infelizmente, o presidente. Por quê? Porque é a ordem jurídica das coisas. É a ordem jurídica. Ora, peraí, não, o Sérgio Moro falou, porque ele queria intervir na Polícia Federal. Então, beleza, você só me dá sua bola de cristal e amanhã eu vou ver qual que é o número da loto. Porque se ele querer, o verbo está no futuro. E não se pune, no direito penal, os atos futuros. Então, quem está falando que ele ia fazer... O preparatório, né? São atos preparatórios. São os dedinhos da mão, né? É o intercriminis, né? Nós vamos entrar aqui no intercriminis. Numa guerra, a primeira coisa que é aniquilada é a verdade. Infelizmente. E o que foi aniquilado aí, até o momento, é a verdade. E nesse sentido, quem perde somos nós. E fazendo um link também junto com a lei de abuso de autoridade, o que é a lei de abuso de autoridade? O professor pode me corrigir, tá? Se estiver falando algo errado. Por que a lei de abuso de autoridade ela veio com essa força? Alguns autores sempre pautando da sua legalidade, constitucionalidade, que ela não é inconstitucional, tá? Em nenhum dos seus artigos, porque o processo, a autoridade, ela não está ali por algo dela. O processo, tanto nas autoridades legislativas, judiciárias, do Poder Executivo, elas não estão ali cuidando de algo que são
privados a elas. Elas estão cuidando da coisa pública, da república. Tá? É isso que... por isso que essa lei veio. Foi para falar, por favor, isso não é teu, isso é do Estado. Então você não pode usar o poder que lhe foi conferido por um concurso público ou por voto para você tentar me destruir ou destruir terceiros. Porque se a lei não é boa para mim, ela também não pode ser boa para o meu inimigo. Ela tem que ser boa para todos. Porque uma hora ou outra, um momento ou outro, ela vai bater a nossa porta. Não tem jeito. Você pode sair um momento e atropelar alguém. E sem nenhum dos requisitos da culpabilidade. Nem por negligência, por imprudência, nem por perícia. A pessoa pode ter caído na sua frente e você atropelado. E você vai precisar do quê? De uma autoridade competente, uma autoridade que enxergue isso que não é dela, para quê? Para aplicar a lei ao caso concreto. Então essa lei de abuso de autoridade, ela veio num momento assim, desde 2014, com a entrada da Lava Jato, que veio mitigando o processo, que veio um processo inquisitório, que não tem como fugir do Sérgio Moro, tá? Que veio destruindo o processo com provas ilegais, com provas tanto ilícitas como ilegítimas, tá? Que nós temos aí um confronto. Com certeza, esse ato do Sérgio Moro, tá? Que aconteceu com o presidente, isso vai refletir no julgamento dos processos que estão abatendo a porta do STJ e do STF. E é por isso que essa lei de abuso de autoridade, ela deveria ter vindo um pouquinho mais cedo. Ela chegou um pouquinho tarde, mas mesmo chegando um pouco tarde, ela já está colocando as coisas aí no seu eixo. Legal. Duas coisas, só há um detalhe com relação ao atropelamento, que a pessoa se jogou em frente ao carro, né? Quando a pessoa se jogou em frente ao carro, e eu acabei ceifando a vida dela com o carro, trata-se de homicídio culposo, mas no inquérito, no processo, vai ser apurado que se tratou de um suicídio, não é? Então, se tratou de um suicídio. Nesse ponto, nós não há que se falar em cognição exatamente de dolo ou culpa. Mas a lei, voltando ao cunho político da lei, na outra aula, nós havíamos mencionado que a lei de abuso de autoridade só chegou a ser promulgada porque a Polícia Federal, um pouco antes, meteu o pé na porta de um senador e arregaçou a casa do senador. Foi. Então, assim, quando chegou nesse pé, eles por uma perceberam... ordem de um juiz de primeira instância, tá? Numa ordem de um juiz federal de primeira instância. E não foi o Sérgio Moro, e foi do Distrito Federal. Isso. Mas veja que nós começamos com na verdade, é a justiça a toda a prova da outra aula, né? A justiça a toda a prova. A gente tem que, o seguinte, a gente tem que condenar alguém aqui e que se dane o processo. Beccaria quase ressuscitou. Né? Beccaria quase ressuscitou. Por quê? Porque a todo custo tinha que condenar a pessoa. Então o Estado ele começou a usar algumas ferramentas e que está aqui na lei de abuso de autoridade, por exemplo, a condução coercitiva de testemunha que nunca foi intimada. Isso hoje é crime. Meter o pé na porta lá de qualquer jeito e pegar computador e revirar, rasgar o colchão da pessoa. Você entendeu? Então, são coisas que já estavam extrapolando. Mas por quê? O STF, por causa do cunho político para prender o Lula, ele falou que a interpretação da condenação em segundo grau poderia gerar prisão. Olha que esse STF fez. Olha, houve efeito cascata para prender o Lula, eles prenderam centenas de pessoas para prender o Lula. E o entendimento ficou, segundo grau, condenou, não tem Constituição Federal, não. Olha só, o STF que fala que o presidente que está fazendo contra a Constituição, que não sei o que lá, contra a Constituição e tal. Então agora, sem querer defender, eu vou ter que defender o presidente.
Há pouco tempo, o STF, ele deu uma interpretação totalmente equivocada e fora do contexto constitucional. Ora, o STF é o constitucional, é o Tribunal Político da Constituição. E o que ele fez? Ele ficou por 1 ano e tanto, 2 anos, para prender o Lula, prendeu um monte de gente. Depois de muita advocacia bater, a OAB bater, muita gente bater, acho que até internacionalmente houve o fomento do não cumprimento da Constituição pelo STF. Aí, devagarinho, um foi chamando, vou interpretou. Aí, daqui a pouco, interpretou-se diferente. Ora, desculpa, STF, agora mudou. A interpretação não pode prender depois da sentença de segundo grau. Então, veja que não é só o ente do executivo que falha. O judiciário falhou e falhou muito feio. Órgão que não poderia falhar como presidente. Você entendeu? O STF não pode falhar como presidente. Sabe por quê? Porque o presidente é uma cabeça emocionada. Agora, o STF, quantos ministros nós temos de idade de julgamentos? É um absurdo. Então, veja que o cunho político do STF, ele tem que ser muito, muito revisto. Depois a gente traz uma outra aula isso aí. Com relação à lei de abuso de autoridade, ela foi promulgada por causa do arrebento da Polícia Federal. E a Polícia Federal teve que baixar a guarda, aí as investigações tiveram que baixar a guarda, não para pessoas, mas para o exercício constitucional dos direitos individuais. Do devido processo legal. Então, a ordem constitucional, ela retornou agora há pouquinho. E a lei de abuso de autoridade foi promulgada com certo detalhe. Houve uma negociação que o artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, diz que, para que seja crime de abuso de autoridade, tem que haver o núcleo da vontade do agente público. Que vontade que é essa? Vamos lá. Finalidade específica de prejudicar outro e beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Quem manda nessa vara aqui sou eu. Se fosse na sala de aula... Esteja preso. Se fosse sala de aula, eu ia bater na preso, doutor. Que tá dormindo vai acordar, esteja preso. Quem manda aqui sou eu. Então, quem manda aqui sou eu agora... Agora, era assim, funcionava assim. Você não está contente, doutor, quem manda aqui sou eu? O senhor, por favor, vai reclamar lá na corregedoria. Aonde é a corregedoria? Se for o trabalhista, lá na Consolação. E tem uma fila e tem horário. Aí não dá. Só que agora, queridão, o quem manda aqui sou eu é crime. É crime. Em que pese essa lei ser uma lei branda, mansa. Por quê? Porque senão os juízes, os promotores, toda aquela casta de violadores, não é dos honestos não, é dos violadores. Eles estavam fazendo pressão. Aí houve uma negociação. Promulgar a gente vai, amigão. Promulgar a gente vai. O que a gente pode fazer é deixar uma coisa branda para vocês. E ficou uma coisa branda. As penas são tudo 1 ano, 3 meses, 6 meses, sei lá, até 3, até 4. Ou seja, prisão nada, né? Nunca. Outra coisa, pena mínima sempre para aquele que é violador. Outro detalhe, vamos para o artigo da lei das penas... Todas as penas de detenção. Todas. Não é de reclusão. Ou seja, não pense o nosso povo, ou a classe dos advogados, ou a parte daqueles que estão passíveis dessas canetadas violadoras. Não pense que vai fazer um grande estrago, que não vai fazer um grande estrago. Não vai. Só que, professor Diego e professor Alexandre, eu trago a novidade que a lei nos trouxe. É a possibilidade do juiz se ver acusado. Não de se ver condenado, porque condenado é muito difícil. Mas se ver acusado por crime.
E eu trago uma outra legislatura para todos vocês e para quem nos assiste também, que o Brasil é o país das leis. Não sei se você sabe disso, né? Quanto mais lei, mais injusto o país, né? Então, não precisa dizer que o país da injustiça é o Brasil. Por quê? Porque nós temos leis à la carte, tá? Então, temos a la carte. Que o cliente pede uma lei e sai uma lei, tá bom? Por sinal, quando foi promulgada a lei da Maria da Penha, eu fui um dos que levantou a bandeira da inconstitucionalidade, né? Putz, foi um pandemônio isso. Por quê? Ora, por favor, se você não consegue condenar um homem que comete tentativa de homicídio contra uma mulher pelo artigo do Código Penal, que é um 121, no doloso qualificado, amigo, a pena é altíssima. Se você não consegue dar aquela pena, não adianta você criar outra lei, que você também não vai conseguir. Tá bom? Então, assim, então vamos criar uma lei aqui com todo respeito, tá? Com todo respeito que eles merecem. Pros homossexuais. Tem que criar uma lei pros pretos. Tem que criar uma lei pros japoneses. Não é verdade? Peraí. Entendeu? Tem que criar uma lei para cada um. Cada um tem que sair com a sua lei debaixo do braço. Por quê? Porque o Brasil não consegue aplicar a sua lei geral, a sua lei maior. Olha só o que eu vou ler para vocês aqui, só para instigar, só para deixar vocês revoltados. Tá? Eu vou ler aqui. Artigo 143 do Código de Processo Civil. Olha o que diz esse artigo. 143 do Código de Processo Civil. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 2, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou requerimento da parte. Amigo, ouvintes, o Código de Processo Civil já tinha que o juiz tem responsabilidade civil e criminal. Aplicava? Meu ouvinte, tem lei que não vai aplicar. Por quê? Porque nós vivemos a época da ditadura judicial. É essa que é a palavra, a ditadura judicial. O que é ditadura judicial, professor? Eu não consigo entender. É o cala-boca do judiciário. Mas eu estou criticando aqui o presidente. Então, o judiciário dá um monte de cala-boca em todo mundo. Só que é um cala-boca educadinho. É um cala-boca, Vossa Excelência. Opa, chegou aí o aviso. Olha, tava gostoso, viu? Manda ver. Tem mensagem? É isso aí. Tem mensagem? É isso aí, esse programa tá bem forte, olha, tem bastante mensagens, tem abraços, gente de Minas Gerais, falando que está acompanhando o programa e concorda com as falas do professor Paulo César. E aqui também tem mensagens de Negrisoli, acumulado de casos de óbito de Covid-19 por data de confirmação. E ele fala aqui, curva de casos acumulados de mortes causadas pelo coronavírus no país, desta primeira confirmação em fevereiro, ele está mostrando aqui um gráfico, e é importante ressaltar o salto que ocorreu de ontem para hoje nos números. E mais, ele disse que em 26/2 tinham nada. Depois foi subindo de 10 mil e agora até dia 2/5 já tem 130 mil confirmações de casos e óbitos. Olha isso, gente. Então, assim, é alarmante, porque agora, dia 2/5, já está confirmado 130 mil casos de óbito. 130 mil é muito. Não, eu acredito que sejam pessoas contaminadas, hein, Henrique? Porque o Brasil, eu não tenho acompanhado constantemente, obviamente que na hora do noticiário, mas nós chegamos a 10 mil. Os Estados Unidos hoje bateu 70 mil mortos.
Nossa. Eu acredito que cento e poucos mil, como o nosso ouvinte relata, são dos contaminados. Aqui ele diz, ele não foi bem claro, eu também não entendi, mas ele diz assim que acumulado de casos e óbitos. Sim. Ao todo, chega a 130 mil casos de pessoas que estão infectadas e óbitos. Então, é o que eu entendi, né? Mas, legal a sua fala, Alexandre, é isso mesmo. E tem outra também que eles comentaram aqui. São Paulo ultrapassa 3 mil mortos. Dória decreta luto e diz que Bolsonaro dá mau exemplo. E ele ainda mais. E fala mais. Governador João Dória, do PSDB, afirmou que nessa quarta-feira, dia 6, que o estado de São Paulo chegou a 3 mil mortos, decretando luto e atacou o presidente Jair Bolsonaro por dar mau exemplo à população. E parabeniza o programa de vocês pelas falas. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ao Ipiranga, Zona Sul. Maria. Deixa eu achar aqui, que já tá subindo outras mensagens. Vamos lá. Eu coloquei, gente, no Instagram, uma frase que veio da fala de vocês. Então, assim, eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando assim: o que esperar de Bolsonaro e da Globo para enviarem mensagens no chat da rádio? Então, tem muita gente mandando mensagem do Instagram direto pro site da rádio. A Maria de Ipiranga, ela falou assim: olá, do Bolsonaro não espero nada, apenas desejo que ele saia de cena, ele, família e adeptos. Bom, enquanto a Globo, eu sou totalmente Globo, minha TV só tem um canal. Aqui na periferia, muitas pessoas não têm outros canais para assistir. Paraisópolis. É interessante esse programa e essa fala. Eles não sabem o quanto tem de pessoas infectadas no Paraisópolis. O presidente não quer nem saber e mesmo assim dá a mão e abraço às pessoas que votaram nele. Me solidarizo aí com o pessoal de Paraisópolis, tá? Muito obrigado pela audiência. É triste, realmente é triste o momento que estamos vivendo. É um inimigo invisível, então vamos nos prevenir. Sim. A Elizabeth Matos de Guarulhos está mandando um abração e disse: Mestre Paulo Azarias, muito top, parabéns, excelente escolha de colocá-lo nesse programa. Aliás, eu só assisto esse na rádio. Muito bom. Obrigado. Muito Obrigado pela sinceridade, mas é isso aí, se identifica. Eu já vou me adiantando em dizer que professor Paulo César Azarias voltará com outros temas. Estivemos conversando na segunda-feira, nos preparando aqui para o programa de hoje. Nós temos alguns outros temas aqui interessantíssimos e confesso, mestre, hoje eu precisei ir ao banco fazer alguns pagamentos de caixa eletrônico, mercado, padaria, a gente já faz tudo de uma vez só. E me veio à mente aquela frase polêmica que o senhor me disse, que me causou risos dirigindo hoje sozinho. E o senhor vai explicar aquela frase. Eu não vou jogar no ventilador, não vou delatar o meu parceiro, o meu companheiro de batalha, mas eu vou aqui no próximo tema, no próximo programa que estivermos juntos, eu vou lançar a frase e vou pedir para que o senhor explique. me fez rir muito hoje. Legal. Tá bom, o professor vai estar conosco mais vezes aí, temos outros trabalhos a continuar aí com outros temas. Muito bom. Olha, o Fausto diz assim: além da suposta pressão de Bolsonaro sobre Moro para trocar o comando da PF, em vídeos também conteria, eu não entendi o que ele quis dizer, o registro de uma discussão entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Parabéns pelo programa. Vamos para a outra. Bacana. Tá subindo muitas mensagens, não vai dar tempo de ler as outras, mas vamos lá, tem essa aqui. O Marcos diz assim: mais uma vez Lula, ele está perguntando, ele é perseguido pelo TRF-4 e até quando isso vai acontecer?
O STF tem que anular essa decisão. O que vocês acham disso? Quer Posso falar, falar, mestre? então? Pode, por favor. Por favor, professor Alexandre. Deixa eu falar. Professor Diego. O bicho tá pegando. Não, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre essa triste pandemia que estamos vivendo, tá? Em relação à Globo, acho que foi a primeira pergunta, Globo e Bolsonaro. Tá? A doença existe, é inegável, o problema é grave. Ponto. Mas o principal que estão colocando na cabeça das pessoas que só está existindo morte. A impressão que se dá é que quando você sai às ruas, você só vai encontrar corpos. Tá? É essa a impressão que se tem. Tá? Eu estou aqui com um gráfico, eu não sei as fontes, tá? Tem aqui que eu procurei agora na internet. Foram hoje, no dia 6, 116 mil, acho que foi de manhã, 116.299 infectados. Tá? Ponto. Só que desses infectados foram confirmados a metade, 60.112. Tiveram os curados, tá? Os que foram curados, 48 mil, tá? E os óbitos foram quase 8 mil. Então, quando você olha o panorama da doença, você tem que olhar como um todo, tá? A doença existe, não pode ser colocada de lado como o Bolsonaro fez, tá? Não pode ser tratada como uma simples gripe, não, isso não jamais, porque as pessoas estão morrendo, mas você tem que divulgar o que Como eu era evangélica, eu... A doença existe, só que tem tantas pessoas sendo curadas e foram só essas pessoas que morreram. É isso que precisa ser divulgado. Se eu jogo para a massa o tempo todo, aumentou o número de mortos e mais mortos, as pessoas vão ficar doentes dentro de casa, tá? Vão começar a ter um pico de ansiedade muito grande, tá? Depressão, tá? Problemas psicológicos absurdos, que essa pandemia ela vai acabar. E esses problemas psicológicos vão ficar, tá? Ponto. Em relação à pergunta da perseguição do Lula, tá? Eu não falo em perseguição, tá? São processos que estão tendo, porque há indícios, tá? Eu não vou falar de todos porque eu não conheço. O que eu conheço foi o que levou ele à prisão. Eu li o processo inteiro, na íntegra, tá? Também aqui não estou fazendo uma defesa do ex-presidente Lula, tá? Porque eu não sou o advogado da causa e nem posso falar em relação juridicamente ao processo. Mas aqui na qualidade de jornalista, o que eu digo é o seguinte: não há provas para incriminá-lo. Não houve prova. Houve uma delação e uma construção fabulosa, porque a nossa língua portuguesa, eu posso fazer uma construção por qualquer problema. Houve essa construção que todos pagaram, tanto o TRF-4, se eu não me engano, como a Justiça Federal da República de Curitiba, tá? Desculpa aí o meu sarcasmo, mas é assim que eu denomino lá, tá? Não sei os outros, mas assim, na delação premiada, nos jogos da delação do processo, além da pessoa que falar o português mais claro, que cagueta o outro, que fala que o outro fez, ela tem que trazer provas. Houve uma tentativa, ou seja, o Ministério Público Federal denunciou Lula por tais crimes. Olha só a loucura jurídica dentro desse processo. Houve a denúncia por tais crimes. O juiz condenou fora desses crimes e imputou a outro, fez outros tipos de crime. Quando a defesa ela embargou e ela questionou ponto por ponto, houve um terceiro crime que não tinha que ser colocado, tá? Que não houve a denúncia. Então, neste processo, eu creio que existem algumas aberrações jurídicas e eu creio que o STF, lá em cima, ele vai regularizar isso, claro. Mas também não estou dizendo que ele seja inocente, porque eu não conheço. Eu não conheço o seu particular, sua consciência. Isso é só ele
e talvez os advogados, mas em relação ao processo que levou ele à prisão, infelizmente, existem muitos erros gravíssimos processuais, tá? Que nenhum investigado, nenhum réu tem que passar por isso. Nós temos, é o que eu sempre falo, entre um processo criminal e o acusado, tem que ter a Constituição. Se sair disso daqui, isso é estado de exceção, isso é ditadura, isso não pode acontecer. Porque assim, o Lula teve condições de contratar os melhores advogados. O Dr. Zanin é um monstro na advocacia criminal, assim, que não tem nem palavras para nenhum adjetivo. Porque você sofreu uma pressão do jeito que ele sofreu, tá? Uma pressão psicológica, tanto por parte da imprensa, por parte das pessoas, porque o advogado, ele senta no último degrau, junto com o seu cliente. Ele está lá, no último degrau. Não muda. Quando você olha o advogado, você... não estou dizendo que o advogado... espero que nossos ouvintes entendam. O advogado não é conivente com o crime. Mas quando você olha o advogado, a partir do momento que tem a procuração, você olha o seu cliente. Então ele sofreu essa pressão, que é humano. E ele conseguiu levar isso com a maior elegância possível. Só neste processo. Mas aqui eu digo, eu não conheço no seu íntimo, e coração das pessoas e consciência terra, infelizmente ninguém vai. Mas essa a minha, não digo que é perseguição, mas sim processos que ele tem que se defender. É isso aí. A pergunta foi, acredito eu, que o nosso ouvinte tenha feito a pergunta, porque hoje foi ratificada a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva no tribunal. Então, por isso, acredito que ele tenha feito a pergunta. Eu ouvia hoje em uma outra rádio a respeito da situação, foi confirmada a condenação. Eu quero aproveitar... É coisa rápida, Américo. Nós temos aqui alguns dos nossos amigos e ouvintes que têm me pedido aqui para que o senhor fale acerca de outros temas. Porque o senhor vem e trata do assunto de uma forma mais abrangente possível. Que é o nosso público, é o nosso povão mesmo. Nós não estamos aqui para querer fazer... tecnicamente elevar o nível de uma forma que o nosso público não entenda. Então, eu tenho aqui a sugestão de alguns temas que já me foi aqui solicitado para que o senhor volte. E uma delas é delação premiada. Delação? Porque a delação premiada, ela vem muito de encontro ao tema de hoje, abuso de autoridade. É uma extensão, né? Sim. Bater na mesa e falar, faz um acordinho comigo aqui. Se você não fizer, você já sabe que eu vou te colocar no pote. Então, delação premiada é um tema bastante interessante para voltarmos a conversar. Lei das algemas. Pessoal aqui do Coração Cinza Bandeirantes, aqui, policiais militares, para falar um pouquinho a respeito da lei de algemas, também é um próximo tema bastante interessante, porque incide também na questão do abuso ou não de autoridade. Sugestões aí para próximos encontros. Legal. Eu quero falar uma coisa sobre a lei de abuso, sobre a lei de uma forma geral, que eu vou instigar o nosso público, o nosso ouvinte. O colega falou que, olha, tá tendo uma informação de que morreu, de que não morreu, que é muito número e tal, e nós sabemos que o Estado, ele tem omitido a informação verdadeira. Isso é fato. Existem muitas pessoas que tiveram Covid, que morreu e a morte está lá na certidão de óbito. Morte por pneumonia, causa desconhecida. Quer dizer, aumentou 300% a causa desconhecida. Isso é Covid, né? Não seria o caso de fazer uma lei
Outra condenar, para processar a autoridade que mente na hora de informar os dados à população, fica aí a minha instigação, né? Agora eu quero falar vou voltar à lei de abuso de autoridade e vou falar de um tema para gente saborear o tema. Eu quero falar do esculacho. O esculacho. O que é o esculacho, professor? O esculacho é o seguinte, o esculacho é assim. Para aí, levanta a camisa e tal, levantou, não tá armado e tal, tudo bem, tá tudo bom. O negócio é o seguinte, dá 3 pulinhos aí com uma perna só. O quê? Baixa a calça. Isso. Agora baixa a cueca. O quê? Então, até a lei, até a promulgação da lei de abuso de autoridade, esse tipo de postura do mal policial, porque a grande maioria é bom policial, do mal policial que gosta de se divertir às custas da execração e da vergonha humana alheia, ele só era passivo de uma punição administrativa lá no batalhão. Você vai denunciar o policial, o seu superior, que vai, né, diga-se de passagem, você vai falar pro dono do estabelecimento que o funcionário dele está agindo mal. Muito raramente isso vai ter êxito, tá? Por quê? Porque precisa, para ter isenção, para ter completa isenção, não pode ser o mesmo órgão. Tem que ser um órgão que seja mesclado, pelo menos. Ponto. Só que o esculacho, ele veio na lei de abuso de autoridade, no artigo 13. Está escrito assim: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, 2 pontos. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Será que a gente já viu isso? Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado por lei. Peraí. Então, blitz, tá. Levanta aí, os jovens, ninguém tá armado, ninguém tá com gilete, nada. O negócio é o seguinte: algema para trás, algema na mão, no pé, no pescoço e... Peraí, gente. Calma. Não, precisa tirar a roupa, precisa não sei o que lá. Ou revista de mulher por homem. Sabe? Essas exposições agora não estão só no âmbito administrativo da reclamação. Está no âmbito criminal. Esse é o grande valor da lei de abuso de autoridade, que não vai surtir um efeito penal ou condenatório satisfatório, que a gente sabe que não vai, por causa das penas. Só que vai surtir um efeito emocional, psicológico, do agente público ser processado por aquilo, ao menos processado. Então ele vai tomar cuidado. Então, vamos dizer que essa lei de abuso de autoridade, ela não vai exatamente reprimir o abuso de autoridade, mas ela vai reprimir o abuso de autoridade, não é? Então, isso é muito importante. Eu queria trazer esse tema, que é o esculacho, né? Que é a nossa população, principalmente a mais pobre, né? Porque eu vou dizer o seguinte, o pobre no carro toma esculacho forte, mas o cara que está na BMW, lá na Berrine, entendeu? Aí é mais ou menos diferente. Professor, infelizmente esse tema que o senhor trouxe agora, sobre o esculacho, tem até um depoimento, se eu não me engano, ele é o comandante da rota. Ele fala que ele não pode abordar do mesmo jeito que ele aborda as pessoas numa comunidade, do jeito que ele aborda na Zona Sul. Isso é preconceito vivo. Um preconceito absurdo. Em relação ao esculacho, eu uma vez, essas coisas só acontecem comigo, né? Não sei se é comigo. E você nem é negro, hein? E você nem é negro. Eu recebi uma ligação para ir atender um flagrante de um menor de idade, tá?
E eu, quando eu recebo ligação, eu não vou em casa colocar um terno. Se eu não tiver com terno, lógico, eu não vou de chinelo nem de bermuda. Eu estava de camisa, calça jeans e sapato. Eu falei, corri. Quando eu estou adentrando, aí mandaram para mim, a família falou assim, olha, é esse daqui que é o meu filho. A mãe entrou em contato comigo, esse aqui é meu filho. Eu já olhei a fisionomia e corri para a delegacia. Chegando no ADP, infelizmente me deparo com os policiais tirando a cara do moleque e tirando foto, tá? Aí eu já cheguei, aí já começa aquele bate-boca, porque assim, existe uma diferença entre o delinquente e o preso. O delinquente, ele vai causar na cabeça de qualquer pessoa revolta, qualquer. Mas quando ele sai do delinquente para ir para o preso, é onde a gente se mostra que a gente tem que ser humano. Vocês estão entendendo? Eu espero que os ouvintes estejam entendendo essa profundidade. Porque quando você humilha uma pessoa que não se defende, ela não está mostrando que é o delinquente, está mostrando o que você é. Tá? Então aí acabou tendo uma briga, já entrou todo mundo naquele bolo, aquela gritaria na delegacia, enfim, coisas que quase não acontecem comigo. Não sei se o doutor é mais calmo na labuta da advocacia. Eu sempre chego já num patamar que já esteja pegando fogo. Olha o dedinho! Olha o dedinho! Não, beleza. E eu entendo que neste momento a flagrância já se torna ilegal. A prisão já está ilegal. Independente se é indício e a autoria juntos, e a materialidade, eu já entendo que neste momento do esculacho, a prisão já está ilegal. O esculacho... veja, e é importante nós dizermos aqui que eu, principalmente, eu sou a favor de toda a energia devida e necessária imposta pela polícia, viu? Eu sou a favor da energia. Eu não sou a favor de ser brando. Não, eu sou a favor da energia. Ocorre que os nossos policiais precisam ser preparados. Supõe-se que o policial ele está num nível acima psicologicamente, emocionalmente, do que as outras pessoas. Nós não podemos aceitar que um policial tenha o raciocínio e a emoção menor do que qualquer pessoa do povo. Ele tem que ter uma estrutura diferente, uma capacidade diferente. E ele deve ser enérgico, sim. Todas as abordagens, principalmente nos lugares mais remotos, mais perigosos, ele tem que ter energia. O que não se pode fazer, e não se deve confundir energia com esculacho. Ora, uma vez dada a devida energia para a abordagem, houve abordagem, a abordagem foi realizada com sucesso, cessa a energia, cessa o rancor, cessa o preconceito, e aí deve haver a mudança do status da ocorrência policial. Então, os nossos policiais, eles devem ser enérgicos? Devem sim. Eu sou a favor da energia policial. Porque senão, ninguém vai temer. Precisa temer. Só que o temor, o cidadão precisa ter a consciência de que o temor é só até onde o policial vai descobrir que ele não está praticando crime. Então, esse é o meu temor. Porque não é raro o relato de pessoas que não usam droga, que não andam armados, que não são delinquentes, continuarem sendo expostos, humilhados e até conduzidos. Por quê? Porque eles depois da abordagem enérgica, eles falaram, tudo bem, eu não estou tudo bem, tá tudo bem. Agora é só uma questão de verificar se você não é procurado. Não, aquela energia continua. Se você for contra aquela energia, aí já vira uma pessoalidade com o policial. Então, o nosso policial, ele deve ser melhor preparado. Eu acredito numa melhor preparação, né? Por quê? Porque a energia deve haver, mas o esculacho não. O esculacho não deve haver. Uma vez reprimido, o cidadão está com uma arma, tomou a arma, algema, não precisa esculacho. Vai levar para a delegacia
vai ser feito prisão, acabou. Ele vai pagar pelo crime dele. O que justificaria o esculacho? Justifica por causa do parágrafo 1º do artigo 1º. Olha, com finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Você entendeu? Eu já vi muitos casos do policial levar a pessoa conduzida pelo fato da pessoa discordar da abordagem. Discordou da minha... Você desacata a autoridade. Você está falando que eu não posso te algemar? Eu não posso isso, que eu não posso aquilo? Ele não pode, porque aquela energia foi necessária para verificar que o cidadão não cometia nenhum crime. Dali para frente, o cidadão pode invocar os seus direitos individuais e exigir do Estado, na pessoa do policial, o devido respeito como cidadão de bem. É aí que o policial não entende. É aí que o mau policial, ele quer fazer sobrepujar o direito do outro, porque ele tem a força do Estado naquele momento, não é? Então, eu só queria fazer essa consideração do esculacho, né? A gente encerrar até, né? Porque a gente já passou do limite, mas eu quero agradecer, já vou dar a palavra do agradecimento ao professor Alexandre, ao professor, peraí, deixa eu pegar aqui, ao professor Diego e ao Rick, né? E fazer com que as nossas falas cheguem realmente à população, aos nossos ouvintes, de uma maneira mais clara, de uma maneira que eles entendam, falam assim, puxa vida, agora eu posso, enfim, discordar da abordagem? Pode, enfim, discordar da abordagem. E o policial tem que ter a postura, porque o Estado já vem mostrando que não vai tolerar mais esse tipo de ação, né? Por falar em esculacho, quero trocar em miúdos aos nossos ouvintes que a lei do abuso de autoridade, de maneira informal, chegou ao sistema prisional há muito mais tempo, viu? Fora redigida uma cartilha de comportamento, principalmente com relação aos familiares, quando vão visitar os seus entes. O abuso de autoridade chegou lá um pouquinho antes. Fica o recado para o Estado. Esse tema é um tema, né? O Estado, ele tem algumas características boas e ruins, né? E a gente vai debater aqui num outro momento, não é? Porque mestre, o Estado... Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu quero mais uma vez lhe agradecer imensamente a participação. Carinhosamente o senhor tem aceito o nosso convite de pronto para estar aqui conosco, trazendo as suas excelentes explanações. O pessoal aqui nas minhas redes sociais, enquanto falamos, bombardeando de bons comentários, eu fico muito envaidecido, muito agradecido mesmo pela participação. Gostaria de que o senhor deixasse as suas considerações rapidinho. Rick Bastos está me dizendo aqui, temos um minutinho, as suas considerações finais e o seu contato. Precisou, aí na área de Guarulhos, entre em contato com o Paulo César Azarias, nosso excelente professor e criminalista. Obrigado mais uma vez, professor Alexandre, professor Diego, Rick, a todos os ouvintes, pela atenção, pelos ouvidos. Eu quero agradecer, né, a todos vocês e falar que a gente está à disposição para discutir temas, para aprender, para fazer com que chegue até todos um entendimento melhor da lei, uma compreensão melhor da lei, para que nós possamos utilizá-la não contra o Estado, mas a nosso favor, de maneira a exercer o nosso direito. Só isso. Eu quero deixar aqui o meu contato telefônico, é 011 94724 7524, de novo, 11, São Paulo, 94724 7524, e o meu e-mail é Azarias, que é meu sobrenome, é Azarias, AZARIAS, @adv.oab. Pessoal, nós já estouramos o horário, vai entrar o jornal agora, nesse momento. Muito obrigado.
obrigado por hoje, meu mestre. Obrigadão, obrigado, Diegão. Até. Forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado, audiência. Com Deus. É isso aí, muito obrigado. E agora, vamos de jornal. Eu quero agradecer a Tati, que está de volta aqui com a gente, resolveu voltar para a Rádio Boa Música FM, graças a Deus. Ela que trabalhou já em outras rádios Antena FM, eu não vou citar nomes como ela pediu. E também o Daniel Bitelo, que vai entrar ao vivo agora no Jornal É Notícia com você, Daniel. Muito obrigado, Gil Soberano. Agora você fica bem informado. Entra no ar em 5 segundos. O Jornal É Notícia. 5, 4, 3, 2, 1. Fatos, acontecimentos, esporte, economia, tudo, absolutamente tudo sobre informação. No ar, o seu Jornal É Notícia. Olá, bom dia. Está entrando no ar nesta quarta-feira, 6 de maio de 2020, em sua emissora, o Jornal é Notícia. Apresentação e edição Claudinei Domingues, direção-geral de Diego Ferrari. Vamos agora no Jornal É Notícia com as principais manchetes.